Olá, eu sou o professor Pablo e hoje nós vamos meditar a parábola do semeador a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e os seus discípulos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que falas em parábola? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvirei com vossos ouvidos e não entenderei. Olharei com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu. Taparam-se os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquela em que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra do Senhor. Muito bem, essa palavra do semeador, como o próprio Jesus coloca aqui no seu evangelho, ele acaba por explicar para os seus discípulos o significado dessa parábola, porque eles mesmos questionaram, não entendiam por que Jesus estava ensinando por meio de parábolas, ao invés de muitas vezes ser mais direto. Então essa aqui é a catequese que Jesus utiliza. Ele, por diversas vezes, Jesus conta parábolas, para fazer analogias ali com a nossa vida, com a vida das pessoas e com a sua doutrina, com a sua mensagem. E aqui ele coloca uma passagem do profeta Isaías, que é mais uma das passagens que mostram como que Jesus era, sim, o enviado de Deus, pela profecia de Isaías que se cumpria, que estava se cumprindo em Jesus Cristo. E ele coloca muito bem aqui,
que a parábola que ele colocava para as pessoas, né, era para que elas fizessem uma reflexão sobre as suas vidas a partir dessa parábola. Mas aquela pessoa que ela é dura de coração, né, que não tem um coração manso e humilde, como nós vimos no Evangelho da última semana, aquela pessoa dura de coração, ela não consegue internalizar aquilo, né? Ela é uma história, né, uma parábola que entra por um ouvido, sai pelo outro e não gera fruto, né? Ela não entra dentro do coração da pessoa para que ela realmente reflita e faça dessa reflexão uma mudança de vida. E é aqui onde Jesus coloca que é realmente a semente plantada, né? Então, nós podemos fazer essa comparação da palavra, né, que nós ouvimos, que nós recebemos, que nós lemos no Evangelho, que nós ouvimos, né, nas missas, nas liturgias, que essa palavra ela entra para nós como uma semente, mas aonde essa semente está caindo, né? No nosso coração, como ele se caracteriza, né? Como ele é dentro dessas situações e que Jesus colocou aqui, né? É uma semente que entra dentro de nós, mas ela logo morre porque ela não consegue fazer raízes, né? Ela não consegue fecundar. Então muitas vezes nós vamos muitas vezes à missa, por exemplo, né? Podemos escutar uma homilia, escutar a leitura da palavra e sair de lá da mesma forma que nós entramos, né? Então é muito importante que nesse encontro com Jesus, na missa dominical, onde nós temos a leitura e a reflexão do Evangelho, que nós façamos uma reflexão daquilo para as nossas vidas e que nós saiamos de lá transformados, para que essa semente ela realmente crie raízes, né? Que ela também, ao começar a crescer, ela não seja sufocada, né, por outras sementes que estão ruins que estão nascendo no nosso coração. Porque também nós temos, como Jesus coloca aqui, a tentação, muitas vezes a ação do maligno em nossa vida. A ação do maligno, do diabo, né, que é o que divide, o que separa, é a intenção dele, né, realmente separar-nos, né, do amor de Jesus e dos seus ensinamentos, né. Essa ação do maligno na nossa vida é o que vai fazer com que a semente ruim, né, as plantas ruins acabem crescendo e sufocando aquilo que realmente nós temos de bom. E essa percepção nós temos que ter, né? Muitas vezes ter esse autoentendimento daquilo que realmente cresce dentro do nosso coração. A partir desse momento, nós conseguiremos fazer com que essa semente boa acabe florescendo, fazendo uma análise dos nossos sentimentos, uma análise das nossas ações, né? Procurando ser manso e humilde de coração, como Jesus nos coloca. Então, meu irmão, minha irmã, espero que durante essa semana você possa refletir essa mensagem do Evangelho, né? E que Jesus plante, né? Com certeza já plantou uma semente dentro do seu coração e que ela possa florescer e dar muitos frutos na sua vida. Você tenha uma semana abençoada.